não é uma forma de conhecimento, ou não é um instrumento pedagógico que nos ajuda a ser uma pessoa melhor, porque muitos de nós viemos dos pais que não são alfabetizados, mas que nos ensinaram e nos mostraram o caminho certo, que mesmo assim nos deram uma educação de qualidade, além da educação científica que nos consideram. Então eu gostaria de deixar essa fala para não afastarmos dos nossos ancestrais e nem dos nossos antepassados, porque o que somos hoje provém deles, e o que vamos ser amanhã e o que os nossos filhos serão também, tudo provém deles. Então é necessário viver, voltar um pouquinho no passado, repensar as nossas memórias e também trazer as memórias dos mais velhos na nossa sociedade. É isso. Obrigada. Nós agradecemos, né, a sua explanação, a sua brilhante explanação. Acho que é muito importante e vai contribuir muito para refletirmos sobre a nossa identidade e existência. Agora vou passar à professora Darlene para fechar esse segundo bloco e, na sequência, vou abrir para que as pessoas façam um questionamento ou consideração que acreditam necessário fazer. Professora, por favor. Então, tão feliz estou eu aqui, né, de ouvindo, chamar de minhas colegas, tá certo? Porque todos assim eu penso que são. Ouvindo vocês e me preparando aqui para dizer do meu lugar de aprendente, né, do meu lugar de aprendente, da minha alegria de compartilhar dessa mesa com Aramatu, com Aurilívia, com Ivanildo, né? Foi meu aluno durante a pandemia. Durante a pandemia, então, a gente nem se conhecia presencialmente, a gente nem chegou a se conhecer, mas as trocas que fizemos com todos, né? Assim como fiz com vários de vocês e várias também, foi conduzindo e construindo essas relações que a gente entende, pelo menos que eu entendo, que são tão potentes e tão sinceras do ponto de vista do ensino e da aprendizagem, né? Então, para quem é de didática que está por aqui, já vão entendendo, compreendendo que a gente não consegue pensar didática, ou seja, pensar ensino, sem pensar aprendizagem. Do mesmo jeito que a gente não consegue pensar educação diferente de escolarização. Educação é uma coisa, Aramatu acabou de falar exemplos diversos aqui interessantes, e escolarização é outra coisa. Fiz isso tudinho para dizer assim, agora eu vou falar de escolarização, né? Dessa relação entre literatura e escolarização, que é do lugar de onde eu falo, na minha condição de pedagoga, mestre, doutora em educação. A leitura que eu faço no campo da literatura, a leitura que eu escolhi fazer foi essa leitura relacionada com a educação. Então, o que é que eu trouxe para vocês, que eu disse lá no início, que era fruto lá dos meus estudos, né? Da especialização, que me chamou, né, tomou o título ali de Mulheres Guinenses e a Escolarização, no livro A Escola, de Dominga Sama. Então, esse livro, né, A Escola, eu fiquei super feliz quando eu descobri que o título do livro, esse é o primeiro livro de ficção que surgiu, né, na Guiné-Bissau. Quando eu descobri isso, que o livro se chamava Escola e que foi escrito por uma mulher, eu fiquei extremamente feliz, porque foi o caminho que eu achei para fazer as relações que eu conseguia fazer do meu campo, né? Então, que eu queria, que eu desejava fazer. Então, de onde que a gente partiu nessa conversa, nessa descoberta, nesse meu percurso, né? A primeira coisa é que eu olho para o livro, para a leitura, a partir da dinâmica de escolarização que a autora traz, que a Domingas traz no seu livro, né? Olhando para o contexto específico da Guiné-Bissau, mas a partir da perspectiva das mulheres. Ela própria, como uma mulher diferenciada, que está trazendo aqui ali a leitura, mas também o livro, os textos, as narrativas que ali estão, também são na perspectiva de mulheres. Então, a outra coisa importante a pensar para a partida
é que eu aprendi que, tradicionalmente, a escola foi identificada como um espaço para homens no contexto guinense. E, sendo esse espaço pensado, né, identificado para os homens, ele destinou às mulheres o espaço privado, né, o espaço da casa. E esse espaço doméstico, ele vai se reinventando a partir dos lugares das mulheres, né? E pensando esse contexto como resistência. Como é que eu penso a educação ou a escolarização como um elemento de resistência para os contextos dessas mulheres, né? O contexto feminino, os contextos femininos. Então, enquanto o acesso, entretanto, né? O acesso dessas mulheres à educação e à escolarização foi, e ainda né, pensado como uma possibilidade de resistência e como uma presença marcante desde o período colonial. É o que eu vou descobrindo na leitura com a dominação. E também com as leituras que a gente vai fazendo, evidentemente, do contexto histórico, né? Até as lutas de libertação e assim por diante, certo? Eu trouxe o retroprojetor para apresentar, porque eu recebi esse livro, né? E eu queria apresentar para vocês. Aí não deu certo ali, mas depois, em outro momento, eu apresento a fotografia dela. Então, Domingas Sami, Domingas Barbosa Mendes Sami, ela nasceu em Pula, na região de Cachel, em 1955. Ela fez os estudos primários em Gabu, frequentou o Liceu Nacional, foi beneficiada com uma bolsa para estudos universitários na URSS, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Ela se formou em Filologia Românica. É uma mulher de etnia fula, escritora e professora, assim como eu. Ela escreve em 4 línguas e é autora de prosa e poesia. Esse livro é um livro de prosa, esse que eu tive o prazer de ler, né? E é um livro de contos. E ela tornou-se professora de francês e funcionária do PAIGC, é assim que fala? PAIGC? PIGC. E integrante de organizações de escritores e escritoras da Guiné-Bissau. Então, essa mulher com essa trajetória que a gente de cara já vê que teve oportunidades, né? Não foi uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar. Ela, no seu lugar de professora, ela escreve um texto preocupada com a escola, com os processos escolares e com o que permeia, ou seja, as relações que perpassam essa escola. A escola que ela está falando não é só o prédio, né? Não é o prédio. Ela está falando de uma escola que é relações diversas, né? Então, esse livro, ele a Moema Malgel é quem afirma que ele é a primeira obra de ficção propriamente dita da Guiné-Bissau. Ele foi escrito, então, em 1998, né? Escrito não, né? Publicado. É uma coletânea de 3 contos, cujo nome de um dos contos é a escola, que dá nome ao livro, mas tem outros 2 que chamam-se Maiuma e o Destino. E nos três contos, a escola, ela é mais tomada como cenário, essa é a minha percepção pelo menos, não é? Mais tomada como cenário de um imaginário do que propriamente como um espaço físico concreto. Então, a narrativa ela está preocupada, como eu disse, em narrar esse imaginário do que é a escola. O que é que a gente entende, compreende, pensa e construiu ao longo do processo histórico como escola, né? Então, é esse imaginário que permeia ali. Aquela escola que pode oferecer possibilidades de mudar de vida, aquela escola que também é autoritária, aquela escola que também é um espaço de modificação e de mudança na presença, nas possibilidades de vida das pessoas, porque, como diz Paulo Freire, a escola não é, a escola ela está sendo. A escola é aquilo que a gente e que a nossa sociedade entende que ela seja. Então, nos textos da Domingas Sami, eu também percebo essa escola, né? Então, o espaço escolar, os processos de escolarização e a presença e ausência das mulheres na escola
são fios utilizados para tecer e problematizar situações, relações e questões socioeconômicas e culturais de seu tempo, do tempo da autora. Para Algel, Moema Algel afirma, abre aspas, como a maior parte da literatura africana, os contos de Dominga Sami estão enraizados na cultura que floresce no solo do continente, de todo o continente africano, diz ela. Falam de costumes e do povo do seu país. Então, é esse panorama geral, né, que o livro traz para a gente. E quando eu me dedico a olhar para esse livro, pensando os processos de escolarização, eu fui também buscando informações, evidentemente, né, históricas, literárias, mas entendendo assim, qual é a relação que existe entre colonização e escolarização. Então, pensando nessa relação, eu fui também fazendo as leituras, né, e entendendo como o próprio Amílcar Cabral considerou a educação escolarizada como parte da luta revolucionária. Por isso que eu entendo que pensar a educação mesmo, não escolarização, sempre foi importante e sempre foi entendida como uma possibilidade de resistência ao que está posto, né? Então, por isso que faz parte uma parte importante desse processo de revolução. E é por isso também da relação entre educação e revolução, né? A experiência da escola piloto, instalada na República da Guiné-Conakry, e as escolas das tabancas, nas zonas libertadas, é testemunho do lugar que a educação escolarizada assumiu na luta de libertação nacional, né? Apenas a título de exemplo. Então, o que é que eu fui olhar na minha leitura, né? O que é que eu tinha como pressuposto de leitura, pensando ali nessa minha experiência de, como eu disse, aprendente, alguém que não é do campo da literatura, entender esses textos do meu campo, que é a escola, que é a educação, desculpa. O pressuposto de leitura que eu fiz é que, em que pese a utilização dos processos de escolarização para a dominação colonial, que a gente aprendeu, né, assim até hoje, a narrativa de Dominga Sami afirma que a escolarização também atua como uma forma de resistência à hegemonia cultural colonizadora. Ou seja, está lá, existe, né? A hegemonia ela existe, mas existem contra-narrativas. E aí, o que eu me coloquei a olhar foi isso, né? Que essa hegemonia colonizadora, essa atuação da educação para a emancipação, ela atua para a emancipação das mulheres. E é por isso que ela se coloca nesse lugar de um elemento de resistência e também de um elemento de identidade, né? Então, a questão que eu busquei entender melhor foi como a escolarização para as mulheres guineenses, enquanto lugar de resistência, já partindo, né, desse pressuposto, aparece nas narrativas do conjunto de contos de Dominga Sami. E aí, o objetivo era, então, analisar as representações sobre a escolarização de mulheres guineenses presentes no conjunto dos contos, a escola. Finalmente, eu fiz essa leitura imbuída do desejo de olhar a partir do ponto de vista dos africanos e africanas, né? Olhando epistemologicamente para essa perspectiva africana, e aí, sempre em diálogo com as outras fontes. No nosso campo, o curso era interdisciplinar, sim, mas a gente também faz esse esforço de pensar numa perspectiva que não seja fragmentada, né? Então, dialoguei bastante com os estudos de gênero na perspectiva africana, com os estudos historiográficos, com os estudos da ciência da educação, muito especialmente a partir de Paulo Freire, que é o meu campo de estudo, e dos estudos literários, evidentemente. Tá? E aí, finalmente, o que trazem os pontos, né? Então, são 3 pontos, como eu disse. O primeiro ponto, a escola. A história se passa em Bissau, a capital do país, num tempo que parece ser contemporâneo ao lançamento do livro, ou seja, a década de 1990. As questões urbanas orientam os acontecimentos que, abre aspas, envolvem a sorte de várias mulheres
de idades, temperamentos e situações de vida muito diversas. Então, a primeira coisa, essa é uma afirmação de Neumann Gell, né? Então, a primeira coisa aqui Dominga Sami não parte de uma perspectiva de que as mulheres são todas iguais. Pelo contrário, tem uma diversidade grande, ela olha por essa perspectiva, ela traz mulheres de vidas muito diversas, de idades muito diversas, de situações e vivências diversas, né? O segundo conto, Mayuma, a história de uma jovem de etnia Fula, que mora em Cabul, ou seja, bem parecido, né, com a própria história dela, no interior do país, região na qual a autora também é oriunda. A narrativa sugere desenrolar-se no período após a independência e questões muito presentes naquele momento histórico com relação à tradição versus modernidade é ponto central na trama. Repare que a fala de Aramatu também traz muito isso, né? Ou seja, é muito central naquele momento, continua ou permanece sendo até hoje, porque essas questões, elas não somem no tempo, né? Elas de fato permanecem, elas estão imbuídas dessa eu vou dizer da relação mesmo. O que é tradicional, o que é moderno, né? Se a gente pensar que muitas vezes o que a gente tem chamado de tradicional é apenas a perspectiva ocidental, então a gente vai também entendendo por que ela é tão presente hoje ainda e por que ela é tão questionável também, né? Mas está bastante presente nesse conto, por exemplo. E o terceiro ponto, que eu acho que é o que a gente vai, pelo menos no dia de hoje, centrar um pouquinho mais de força, que se chama O Destino. Vocês vão entender depois por quê. Vou explicar. A história se passa no período colonial. A autora ficcionaliza as vivências da sociedade colonial guinense, ou seja, ela apresenta costumes, comportamentos, relações de poder e a discriminação sofrida por pessoas negras, homens e mulheres, não só mulheres, de forma a revelar para nós a sua complexidade, ainda que focalize a situação das mulheres negras. Ela não fala apenas das mulheres, ela fala de homens e mulheres, embora focalize a situação das mulheres negras, que, como a gente sabe, é prejudicada ali, né, numa perspectiva mais geral, é aquela que tem sofrido, né, piores condições. Então, olha, quando a gente olha para a escola, né, como é que a escola aparece nas narrativas, nos contos, né? Quando a gente olha especialmente para... quando Dominga Sami traz especialmente a perspectiva feminina, ela olha o conjunto dos contos e apresenta a escola, como eu falei, tanto a escola colonial, que no conto ela vai chamar de escola dos brancos, tanto a escola colonial ou a escola pós-colonial, como um espaço de relações, que é aquilo que eu falei anteriormente, né? Não é só o prédio, é um espaço de relações. Relações sociais, relações de gênero, relações de aprendizagem, relações de macro e micro poderes, por meio das quais podemos perceber a hierarquização de saberes, o acesso à falta de oportunidade no espaço escolar e a expectativa de mobilidade social no meio da escolarização, por meio da escolarização. Quando eu dividi, né, o meu texto em 3 partes, e o primeiro deles se chama Escola, Instrução e Escolarização para a Melhoria de Vida, entendendo que ela traz nos 3 pontos essa perspectiva. Então, quando ela traz essa perspectiva, a primeira coisa, a forma como ela organiza os 3 pontos, que eu falei agora para vocês, né? O primeiro parece ser do tempo atual, do tempo mais contemporâneo. O segundo, porque eu estou falando, parece que não está dito lá, tá? São os elementos da narrativa que me faz compreender isso, né? O segundo parece ser do pós-independência. E o terceiro, do período colonial. E repare que quando eu leio dessa forma, há um retrocesso, né? Eu vou de hoje até o período colonial para entender, novamente, essa minha interpretação, para entender como e por que situações do cotidiano de hoje acontecem
relacionadas àquele período. Como é que surge? Como é que a situação das mulheres e das mulheres negras nesse momento aparece relacionada à escola e à escolarização, e de onde surgem as causas e consequências, né? Então, essa é a minha leitura. E aí, essa organização dos textos ajuda a gente a entender por esse caminho. Então, o próprio lugar de enunciação da autora é um ponto importante para pensar, né? Como eu disse, uma menina fula que teve essa oportunidade de estudar e professora preocupada com esse campo, vai lá trazer, então, tanto as questões do campo das mulheres, como as questões e preocupações com a escola e a escolarização. O destaque é a instrução ao valor intrínseco da escola, de uma boa formação profissional. Ela é insistente nesse aspecto, e é importante dizer que essa insistência é no sentido de mostrar como a educação, de fato, pode ser um fator poderoso, inclusive para pensar a revolução. O poder da escolarização foi entendido como processo social, político e econômico capaz de garantir sucesso na conquista da soberania do país. É assim que ela apresenta para a gente. E as mulheres, e também apresenta que as mulheres ainda são minoria no acesso à escolarização, mesmo constituindo a maioria da população guinense. Então, mesmo sendo a maioria, essas mulheres ainda estão em minoria no campo da escola, né? E a tríade, escola, ensino e escolarização, aparecem a um só tempo nessas narrativas reverenciadas, pensando como possibilidade de mobilidade social e etc., mas também muito questionadas, porque essa escola ainda não reverbera as necessidades da população guinense. Não é uma escola ainda preocupada com as possibilidades de mudança, ainda muito herdeira, né, do percurso colonizador. Então, por isso, em muitos momentos, a educação, ela também além de ser questionada, ela é deixada de lado, né? Eu destaquei um trechinho de um diálogo do texto que eu queria trazer para vocês, entre duas personagens, que eu entendo trata dessa questão, né? Desse diálogo entre a reverência, mas também o questionamento a esse modelo de escola que está colocado. Então, as duas personagens estão no conto A Escola. A primeira é Nena, a segunda é Cristina. Então, Nena pergunta assim: Cristina é uma menina muito estudiosa e Nena é uma menina que precisa dar conta do cotidiano dela. Então, nem sempre ela está disposta a estudar. Então, ela diz assim: Nena, tu ainda estás a dormir na forma, mata-te de estudar, mas nunca passas dos 70 pontos. Hoje em dia, dificilmente passam os que não utilizam cábulas. Por que dá-se então ao trabalho de estudar? Eu tenho certeza que todas vocês e todos vocês aqui sabem por que a gente se dá ao trabalho de estudar, tá certo? Vocês não passam por isso, eu tenho certeza disso. Mas, no diálogo, Nena está questionando. Por quê, né? Então, se é essa escola que a gente tem, se não precisa estudar mesmo, que a gente não passa, né, não tira esses pontos, por que a gente não tira? No meu entendimento, é porque o que está lá colocado não interessa para elas, né? Não dá conta da realidade delas. Então, Cristina fala para ela assim: e amanhã? Amanhã também vais utilizar cábulas para trabalhar? Como vais fazer? E ela fala: não me preocupo o futuro. O que me interessa é passar no fim do ano. Então, eu tenho certeza que vocês não estão nesse grupo, mas questionam do mesmo jeito esse modelo de escola. Por isso que a gente se propõe a fazer uma escolarização diferenciada, né? Um segundo ponto que eu trago no texto é enfatizar as múltiplas vozes, né, femininas. Então, e enfatiza essas vozes a partir do lugar da família, do trabalho e da escola como lugar de resistência. Família, trabalho e escola como lugar de resistência. Eu tenho várias coisas aqui, mas eu vou destacar duas delas para trazer para vocês, que é: os contos de Dominga Sano constroem as suas tramas acerca dos destinos femininos na sociedade guinense, apontando estratégias de resistências utilizadas pelas mulheres para vivenciar situações postas. Ela está falando, sobretudo nos dois primeiros, de mulheres de gerações diferenciadas, de mulheres mais velhas que não tiveram acesso à escola,
de mulheres mais jovens que estão na escola, exemplo desse diálogo que eu dei agora, né? Então, Nan Aurélia e Nan Santa são duas mulheres da primeira geração. São mães abandonadas pelos seus maridos e trabalham muito para sustentar suas filhas e filhos, além do trabalho doméstico. Ambas são bideiras. Vendem seus produtos na feira e contam com a ajuda de seus filhos mais novos para dar conta das vendas. Então, família, trabalho e educação são temas que entrelaçam suas histórias, as histórias desse núcleo do conto, né? As filhas, de todas elas, né? Das várias delas, Maria Sábado e Quinta, ambas filhas de Nan Aurélia, Cristina e Florinda, filhas de Nan Santa, bem como suas colegas de escola, Nena e Filipa, são meninas mulheres que experienciam uma relação diferenciada com seus relacionamentos, tanto com o trabalho quanto com a escola. Então, elas tiveram a oportunidade de frequentar essa escola e tem essa relação diferenciada não só porque tiveram acesso, diferenciada porque também questionam esse lugar, né? Mesmo assim, essa importância da escola, ela é sempre destacada. E ela diz assim, Nan Santa, em diálogo com o filho, diz assim: é por isso que eu não me canso de falar convosco, de vos pedir que se agarre com unhas e dentes aos livros, para que possam amanhã comprar pão com vosso próprio suor, para que vocês e vossos filhos venham a ter no futuro boa comida e boa casa. Então, o entendimento, né, geral, a narrativa é que a escola, apesar de tudo, ainda é uma possibilidade de resistência para a melhoria de vida, mesmo que a gente tenha que brigar por uma escola que seja realmente diferenciada, né? Que é o que traz o questionamento. É por isso também que a Mágida Bojic afirma que os contos de Domingos Sami, em si, ela traz a ideia de resistência textual. São contos que a sua escrita já está carregada de uma resistência textual. Isso porque ela traz essa perspectiva, essa narrativa da perspectiva feminina. Mas eu entendo que Sami complexifica ainda mais. Sim, ela traz na perspectiva feminina, e isso sim já é resistência textual. Porém, além disso, ela olha para essa sociedade guinense afetada pelas transformações da modernidade, apontando a escola e a escolarização como um fio que entrelaça, que tece e que costura o discurso das possibilidades de mudança presentes na narrativa. Para finalizar, para a gente conversar mais depois, né, queria trazer, como eu disse, o conto Destino, no qual eu entendo que tanto no Destino quanto em Mayuma, ela entrelaça, ela traz perspectivas muito diferentes, aspectos muito diferentes das nossas relações, de forma muito integrada. E o termo, né, que eu aprendi, que eu devo utilizar é esse, integrado. Vou dizer por quê. Porque a partir das experiências, das situações vivenciadas pelas mulheres, ela entrelaça gênero, classe, etnicidade, raça e tradição no contexto bissau-guinense. E no conto Destino, ela vai trazendo essa perspectiva também para construir como vai se dando essa ideia de identidade nacional. Então, eu dizia lá no início que esse conto se passa no período colonial. Ele conta a história de uma mulher, né, de uma menina, na verdade, que fica órfã de pai, que deseja muito estudar, mas que não pode, porque sendo órfã, ela vai trabalhar na casa de uma família. Ela precisa deixar de trabalhar porque ela engravida, ela engravida do filho dos donos dessa casa, e ele vai embora e se casa com outra pessoa, e ela fica com a criança sozinha, e todos os seus esforços e todo o seu trabalho é para que essa criança ela possa estudar. Estudar para ter uma vida melhor. Então, o nome do menino, inclusive, já dá para nós essa perspectiva, né, do esperançar. Eu digo que é um personagem que já traz essa perspectiva, porque se chama João de Esperança, né? Então, questões de gênero, de classe e raça vão definindo os destinos de mulheres e homens no que se refere ao acesso à escola e ao trabalho que realizam. Isso em todo o conto, né? Eu estou trazendo somente um trechinho da história do João ali, mas todo o contexto do conto, ela vai definindo e apontando esses destinos
de homens e mulheres, né? A composição dos relacionamentos apresentados na trama e a exploração do trabalho doméstico exaustivo são pontos que aparecem ali para discutir o entrelaçamento entre trabalho e educação, por exemplo. E aí eu destaquei um trechinho para dizer para vocês desse trabalho exaustivo, né? A partir do cotidiano de Anazinha. Anazinha levanta-se todos os dias ao raiar do dia, pois era ela quem tomava conta daquela casa enorme. Ela começava por varrer o quintal, terraço, cozinha, depois esfregava o chão, regava as plantas e só depois que ela já tinha feito tudo isso, às 6h30 da manhã, depois que ela tinha feito tudo isso, ainda era 6h30 da manhã. Então, às 6h30 da manhã, começava a preparar o pequeno almoço, porque essa era a hora que a casa começava a acordar, preparando-se para o novo dia. Senhor Luiz ia para a empresa, João e Fátima para o liceu. Então, mesmo as mulheres de classe alta iam para o liceu, né? Então, não era uma questão ali colocada. Mas a Anazinha não podia ir. E então, para finalizar, pensando nessa relação entre trabalho, educação e identidade nacional, eu destaco então essa parte da experiência do João de Esperança, que é o personagem que, inclusive pelo nome, como eu disse, representa as esperanças de um novo tempo que se inicia, alinhavando questões de gênero, raça, classe e identidade nacional. Então, no final do texto, como eu falei, o João de Esperança, ele é abandonado, né, pelo pai, ele não é reconhecido pelo pai, ele se torna, eu disse que ele estudou muito, eu não disse o que aconteceu, né, eu estou dizendo toda a história para vocês. E aí ele se torna um advogado muito reconhecido e o pai resolve oferecer uma homenagem para ele, porque ele de fato se torna o melhor advogado do país, né? Então ele vai lá ser homenageado, ele fica pensando se vai, se não vai, mas ele foi. Num dado momento, naquele momento em que ele é o homenageado, né, o advogado renomado, homenageado, o pai oferece o nome dele para ele, né? Ele quer dar o nome dele, o nome do pai, né? Dá o nome dele para João de Maria. E aí, João de Esperança, desculpa. E aí ele fecha, né, a sua fala com o trecho que segue. Meus senhores e minhas senhoras, é João de Esperança que está falando. Devo dizer sinceramente que agradeço muito as palavras e a gratidão do senhor João em querer reconhecer-me como seu filho. Filho esse que outrora andava nas ruas em trapos, que ia esfomeado para a escola de manhã, filho cuja mãe sustentou, vestiu, fez dele homem à custa de sacrifício. É tarde demais, senhor João, para que eu o aceite como pai, e devo dizer-lhe que sinto muito orgulho do nome que minha mãe me deu. Então, eu entendo que esse trecho final, e assim que, né, finaliza também o conto, é também uma referência à própria identidade do país, à própria relação estabelecida de independência, que, olha, apesar de tudo que a gente sofreu, a gente tem orgulho de quem a gente se tornou, né? Então, nesse sentido, eu entendo também que pensar identidades e resistência, né, aqui nesse momento das celebrações da independência, é fundamental pensar a partir desse lugar também da escola e da educação. E finalmente, não vou mais enganar vocês, o que é que eu fui aprendendo com essa minha leitura? Primeiro, descobrimos que as relações com a escola e os processos de escolarização é o fio condutor que atravessa as narrativas, evidenciando situações e vivências numa perspectiva feminina. Compreendemos que a escolarização de mulheres guineenses pode colaborar não apenas com o processo de emancipação, mas entendido como o momento em que sujeitos e sujeitas dão-se conta de seu percurso de existência, mas com a emancipação do país, não só com a emancipação delas. A narrativa de resistência atravessa toda a sua escrita, toda a escrita de Domingos Sama, focaliza e visibiliza as mulheres, sem contudo apagar ou silenciar os homens. Em sua escola, aliás, entendemos que a literatura da Guiné-Bissau não pode ser analisada apartada dos contextos socioculturais do país, uma vez que na cultura do país o conhecimento não é compartilhado, não é compartimentado. Eu entendo hoje que isso é em qualquer literatura, mas compreendo que isso é também
aspecto metodológico, né, dos estudos literários, olhando para o contexto da Guiné-Bissau. E, por fim, em sua escola, por meio de suas histórias, Domingas Same nos ensina como as mulheres guineenses esperançaram em seus diferentes contextos e, assim, nos ajuda a seguir esperançando. Foi isso que eu queria trazer aqui hoje para a gente discutir. E eu agradeço mais uma vez por essa possibilidade, inclusive de reler meu texto. Obrigada. Nós aí agradecemos, professora, pela oportunidade de aprender com o ensino. E agora vamos passar para o terceiro bloco que vamos abrir, para quem tem algumas questões, ou seja, algumas questões a fazer, e também gostaria de salientar um ponto que ele acha que não foi ressaltado, mas é importante para esse debate. Então, vou fazer. E vamos fazer o seguinte: eu vou abrir para o primeiro 3 pessoas vão escrever, vamos fechar, e eles vão fazer aqui as questões, ou seja, as questões, e depois quem tem também consideração fazer, pode fazer, e depois vamos abrir no segundo momento para que as pessoas possam colocar as suas dúvidas para que sejam esclarecidas. Quem gostaria de falar? É só levantar a mão voluntária aqui. A maioria ajuda aí. Só tem Daniel aqui, não sei se alguém mais quer falar. Certo, então vou começar com o Daniel. Daniel, qual é a questão? Muito boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à mesa, né, pela brilhante exposição. Eu fiquei muito satisfeito, né, com as colocações. Ontem mesmo, na mesa de abertura, a gente estava tentando pensar a Guiné-Bissau, né, nesta porta de entrada da literatura. Mas há que se confessar ainda hoje que nunca ouvi falar da literatura guineense como hoje. Há que reconhecer isso. Vocês estão de parabéns. Primeiramente, sobre a primeira fala, eu vi que como a literatura guineense está sendo vista, né, a partir dos estudos, né, mais geral da literatura africana, né, que é uma visão a partir de fora, uma internacionalização, digamos assim, da literatura guineense, uma diasporização também da mesma literatura, né, que tem esses rótulos, né, do atraso, de escassez e, sim, né, a literatura guineense, por exemplo, no seu todo, tem sempre essa busca no passado, essa constituição da identidade. Por isso eu costumo afirmar que a literatura é uma das formas de construção da nação, de construção da nossa identidade. Se você vê, por exemplo, o que é Martin de Barro, ele fez toda uma busca do passado colonial, do desprezo dos combatentes da liberdade. E a mesma coisa vai repetir, por exemplo, nas memórias somânticas de Abdullah Sila, mas a partir de uma personagem quase inexistente. Uma personagem que é mulher, né, que vai mostrar as suas angústias, as suas preocupações quando da luta, e assim vai. Então, é uma fala muito brilhante, eu só tenho esse comentário para colocar. E sobre também a divisão das fases da literatura guineense, contribuiu muito, já tenho anotado aqui. E no pano de pente é um aspecto da nossa identidade. O pano de pente é um elemento
assim, insubstituível, né? Quando vamos pensar a Guiné-Bissau. Pan depende de muitas subdivisões e muitas etnias, aí tem muitos significados que talvez não podemos esgotar tudo hoje. Enquanto a segunda fala, a Ramata, eu fiquei assim, muito emocionado com a fala, né? Quando pensamos, por exemplo, quando pensamos a genialidade, quando pensamos a literatura, não situando só, por exemplo, na literatura escrita, mas também na literatura oral. Isso é muito importante. E uma busca também das nossas tradições. Isso é excelente, excelente. Porque contribui, por exemplo, para a formação da nossa identidade. E tem muitos conhecimentos nesse sentido que os jovens atuais não dão muita atenção. Por exemplo, quando pensamos nos conhecimentos que são aprendidos, nos ritos fanáticos, né, de fanático, isso é muito bom. Quando pensamos, por exemplo, nas conversas dos mais velhos, nos seus Dumbai bantabânicos, no Bantabá, isso é interessante, né, para pensar a literatura. A minha pergunta para a Ramata é se o artesanato pode ser interpretado também como uma forma da literatura. Quando passamos, por exemplo, na Praça de Bissau, os objetos, né, artesanatos, né, por aí vai, né, de madeira, plástico, desenhos, esses aqui podem ser interpretados como uma forma de literatura. E quanto à última fala, não vou sintetizar, vou perguntar só se a senhora acha que os saberes tradicionais africanos, neste caso da Guiné-Bissau, devem ser mesmo inseridos no sistema de ensino e educação formal ou devem ser ensinados como um tipo de conhecimento em paralelo com a educação formal. Obrigado. As duas pessoas que levantaram lá atrás, por favor, aproximem para colocar as suas considerações ou questionamentos. Boa tarde a todos. Boa tarde, Daniel. Obrigado. A minha questão vai muito na questão da organização e na criação dos movimentos literários dos países de língua portuguesa, né? Nós vemos os movimentos de países de língua portuguesa, o surgimento deles, né? Começou primeiramente com o Cabo Verde, né? Com o movimento literário Clariedade, né? Isso nos anos 36. E depois passou o movimento de Angola, que é os novos intelectuais de Angola, e assim veio o Bissau, que é de Moçambique. Nós notamos à tarde a literatura, ou a criação do movimento literário de Guiné-Bissau, né, que veio com o movimento que a nossa colega aí acabou de explanar também, que é para quem mantemos, para quem lutamos, né? Sendo isso, nós notamos a tardia no movimento literário da Guiné-Bissau, comparando com os outros países, né? Eu queria saber da mesa, né, para não ser uma pergunta direcionada a uma pessoa só, se a questão da lei do indigenato, uma lei que foi criada em 1953, foi uma das causas para que houvesse essa tardia na literatura de Guiné-Bissau, né? Sabemos que essa lei impedia que os intelectuais fizessem parte de uma escola, né? É aí onde deu o surgimento em 1953 ou 56 do livro A Escola da professora Domingos Sami, né? Que a professora aqui também acabou de falar. Partiu através dessa questão. Ela vem trazer essa intervenção. Por que os intelectuais não faziam parte da escola? Por que essa lei do indigenato proibia intelectuais
guineenses a não estudar naquela época. Então gostaria de saber se essa lei contribuiu no retrocesso dos intelectuais ou movimentos liberais da Guiné-Bissau. Obrigado, professor. Não sei, se a pessoa não quer vir aqui à frente, então pode falar a partir do lugar. Ou desistiu. Se desistir também posso passar. Acho que tem uma pessoa. Deve ser que desistiu. Vamos ouvir a Então resposta. vamos passar. Tá, então vamos passar para a resposta e professora. Tá. Bem, como é seu nome? Galileu. Eu entendi que não tem nenhuma pergunta, né, específica, mas eu fico muito feliz de poder conversar, né, assim, de que tenha trazido questões. A ideia era justamente provocar, não era repetir, né, assim, trazer ideias para o pensamento mesmo, para o questionamento, né? Então, divisões, e na verdade, um pouco do que eu discuti aqui, eu fiz mestrado e doutorado em teorias da literatura, então essa é uma premissa teórica que serve para você aplicar quando você for estudar qualquer literatura, né? Então, assim, de posse da premissa, que é do questionamento de rótulos, por exemplo, você pode utilizar isso para desconfiar de qualquer etiqueta fácil. Que, se vocês prestarem atenção, é uma coisa que vai estar sempre nos incômodos de fala da Paulina Chiziane, né? Ela sempre vai ficar muito incomodada, assim como a fala, né, do Biavanga, né, pensando a questão dos movimentos, né? Como claridade. Então, em Moçambique, em geral, nas entrevistas, nas situações, perguntam para a Paulina Chiziane: então você faz parte do movimento Charrua, né? Ligada à revista Charrua, então você é um membro do movimento, como é isso? E ela diz: olha, não dá, é reduzir demais. Então, assim, ela também é bem impaciente, né? E eu gosto de algumas impaciências, né? Porque ela já está no lugar em que ela pode se dar o direito de ser impaciente, né? E é uma impaciência inteligente, né, nesse sentido, né, como o de Tony Checa, que é o de não abrir concessões, né? Então, quando querem pregar etiqueta nela de feminista, então você é feminista, né? E ela diz: espera aí, esse conceito é muito amplo. Sabe que esse conceito nasceu na Europa, que não abarcava as demandas das mulheres africanas. Então, assim, ao invés de dizer sim, eu sou ou não sou, ela devolve para você uma realidade que é sempre mais complexa. Então, é mais ou menos essa premissa, né, da minha reflexão hoje, que eu acho que serve para pensar literaturas, né, independente da nacionalidade, é fugir da etiqueta fácil, do rótulo fácil. Quando você ouvir alguma coisa, você já entende, você pode não saber a resposta. Às vezes me perguntam coisas ou comentam coisas que eu não sei, lógico. E só que a premissa está equivocada. Mesmo que eu não saiba sobre alguma coisa, a forma de elaborar, você já parte do pressuposto que é uma premissa equivocada, que é uma premissa que tenta reduzir, ou encaixar, ou categorizar, né? Como se a categoria fosse uma verdade. Então, fico feliz que a provocação, né, tenha reverberações, né? Sim, Galileu, para responder a tua pergunta, em que você perguntou assim, se a artesanal é uma parte da literatura, faz parte da literatura. Sim, faz parte, porque geralmente são os ofícios que os
os nossos antepassados ensinam e até então ensinam, né? Até atualmente tem as pessoas que não são letradas, mas que são artesãos, que fazem, que expressam os seus sentimentos da forma de arte. E isso também é muito presente na literatura. Como sabemos que a literatura é a nossa vivência. Ela não só cabe na escrita, mas sim, ela também faz parte das linguagens visuais e linguagens corporativas, porque tem também a literatura corporal, em que a pessoa consegue expressar o seu sentimento através do corpo. E tem também aquele que é usado através das metáforas, como o nosso pensador, né? O falecido José Carlos Soares, ele sempre expressa a sua literatura em forma de metáforas, reclamando sobre o que acontecia na época. E artesão faz parte, sim, da literatura. E eu vou falar um pouco sobre o livro do autor Amado Ampatebá. Ele vai dizer muito sobre os ofícios da tradição mesmo. E ele fala do artesanato e também vai trazer sobre os conhecimentos que, através das cantigas, porque tem essas cantigas, como você falou dos fanados, eu acho que tem cantigas dos fanados que provém desse tipo de conhecimento. É uma forma de aprendizagem que as pessoas têm e usam isso como uma expressão, como uma forma de alegrar o povo, porque as cantigas tradicionais alegram não só as pessoas, mas também carregam em si uma forma de ensinamentos. É sobre isso. E também tem o livro, como a professora falou sobre a presença das meninas no ensino. Tem um livro, é um documento mesmo, que foi elaborado em Guiné-Bissau sobre redução da pobreza. O nome do documento é GENAT. Trata muito sobre esse afastamento das meninas na escola, como sabemos. E a Unilab, eu acho que tem uma política muito importante, porque atualmente está trazendo mais meninas do que os meninos. Eu acredito que é devido a esse tipo de pensamento, porque lá em Guiné as meninas são impedidas devido ao casamento precoce que a professora falou. Isso é muito presente, sobretudo no interior do país. As meninas às vezes são cortadas das escolas para ir no casamento precoce e também o impedimento por conta de vários trabalhos domésticos que as meninas são carregadas, os meninos não, e os meninos aqui têm mais privilégio de frequentar as escolas. Por isso que muitas das vezes a sociedade, né, acredita que quando tem uma filha menina significa que não tem muito proveito em relação a ter um filho menino, porque ele vai dar mais proveito. Mas que na verdade hoje em dia está sendo muito óbvio que as meninas também têm esse proveito, tanto quanto no ensino e tanto quanto em outras partes que estamos ocupando no nosso dia a dia. É só isso. E também para responder o menino que perguntou essa pergunta, acredito que sim, porque esse movimento indigenado foi mesmo para impedir o ensino aos índios, às populações indígenas mesmo do país. E a Guiné-Bissau foi um dos últimos, porque sabemos que desde a época de colonização, os guineenses são os últimos a terem a escola devido a essa luta. Desde sempre começaram a não obedecer, eu posso dizer obedecer, né? Porque não aceitavam a ser impostos uma lei ou uma condição sobre os colonizadores. E para isso, eles optaram a criar uma outra parte, que era Cabo Verde, e eles transportavam os portugueses e alguns filhos daqueles ditos assimilados, que têm um pouquinho de conhecimento sobre os ensinos, mandavam para estudar em Cabo Verde, porque implantaram a escola em Cabo Verde, transportavam alguns assimilados guineenses, como os portugueses, para estudarem em Cabo Verde. E isso acaba atrasando esse processo de ensino no país. Por isso que a literatura só veio a ter essa característica mesmo guineense na década de 50 do século XX. Eu acredito que é devido a esse processo mesmo. Galileu, né? Então, Galileu, os saberes tradicionais devem ser ensinados na escola ou em paralelo?
Então, eu penso que os saberes tradicionais são saberes tradicionais. Eles não precisam ser ensinados na escola. Eles precisam ser respeitados na escola. Qual é a diferença disso? A escola, como eu falei, é um lugar onde passa um processo de escolarização. Eu vou lá para ter instrução, para aprender a ler, para aprender a escrever. Eu posso fazer todo esse percurso sem abrir mão das minhas tradições, sem criar essa hierarquia entre o saber tradicional e o saber da escola. Se eu entender que todo saber é conhecimento, então eu estou contribuindo para isso. É isso que a gente chama de uma escola diferenciada. Aquela escola que está preocupada em lhe ensinar a ler e escrever sim, mas respeitando quem você é. Então, os saberes tradicionais, eles precisam estar presentes na escola, não necessariamente serem ensinados na escola. Não entendo que a escola seja esse lugar do ensino, onde eu aprendo, sabe? Não, eu aprendo a lógica de que todo saber, ele é importante. Todo saber, ele é conhecimento. Não existe um melhor que o outro, existem saberes diferenciados, existem saberes que são diferentes. Nenhum é inferior ou superior ao outro, né? Só que a gente aprendeu que o saber da escola, ele é superior. Esse é o problema, esse é o nosso problema. A escola, ela foi pensada como um lugar específico onde a gente aprende. Portanto, é como se a gente só aprendesse na escola. Só o saber da escola tem validade. Então, quando a gente, é isso que a gente chama nas nossas aulas, viu, minha gente, de desconstrução do currículo, né? É pensar como a gente pode construir saberes que respeitem outros saberes, ou seja, a gente vai desaprendendo para aprender novamente. Então, sim, os saberes tradicionais precisam estar na escola, mas não necessariamente serem aprendidos lá. Não é lá necessariamente que a gente aprende quando tem espaços específicos, né, que são pensados e que podem nos oferecer esses saberes com mais propriedade, eu diria, né? A escola não vai ter essa propriedade, ela precisa ter essa abertura. E Aramatu falou da lei do indigenato, eu concordo com ela, mas queria trazer só um aspecto que é assim, ó. A lei do indigenato foi para todos os países africanos de língua portuguesa. Todos eles no mesmo momento. Tá certo? Todos eles, né? Passaram. Então, por que uns tiveram essa possibilidade antes que outros? Como você trouxe os movimentos. Qual é a minha leitura para isso? Tem um retardamento? Tem, mas não é somente isso que vai dizer. É também porque a gente ainda pensa essa literatura dentro desse parâmetro dos tais movimentos. Eu aprendi que a literatura guinense necessariamente não está nesse quadradinho perfeito. Não tem um movimento que vai dar conta disso. Que, como disse Aramatu, se a gente vai pensar o artesanato como uma possibilidade de interpretar a literatura, então a gente vai pensar com a literatura que eu aprendi aqui no Brasil, que isso não é literatura. Então, a gente também vai entendendo assim, sim, a lei do indigenato impossibilitou as pessoas todas, em todos os países portuguesa, africanos de língua portuguesa, de acessarem a escola. Mas eu acabei de dizer que uma coisa é escolarização e outra coisa é educação. Portanto, se uma coisa é escolarização e outra coisa é educação, a literatura está no campo da escolarização. Então, sim, não teve acesso a esse espaço. Essa literatura que a gente está discutindo aqui hoje, ela quer dar um passo à frente. Ela quer desconstruir esse lugar de que só é respeitado o que está no cânone, o que é, né, a literatura, aquela dita lá em cima, que às vezes a gente nem entende, né? Então, isso é sim colocado. Como eu disse, eu sou aprendente nesse ponto, né? Por isso eu estou falando assim como eu penso essa relação, né? Não necessariamente como é. Eu acho que não existe isso aqui. Mas acho que essa é uma possibilidade de interpretação também. Obrigado, professora. E eu tinha dito que vamos abrir mais o segundo grupo, acho que não vai dar devido ao fator tempo, porque já passou da hora. Então vamos fazer o seguinte, eu vou reservar alguns minutos, né, para que as professoras, ou seja, as professoras e a mestrada
Aramato fazer as considerações finais. Bem, eu gostaria de agradecer ao Fórum de Estudantes, né, guineenses em especial, pela organização do evento. É uma satisfação estar aqui. Gostaria de agradecer à professora Claudilene, né, sua leitura é muito sensível, aprendente, que bom, né, porque é orgânico, é vivo, né, acho que quando a gente se coloca no mundo, Paulo Freire lindamente como aprendente, né, as coisas realmente são muito mais vivas, né, e sua leitura dos contos foram emocionantes, né, foram muito bacanas. E assim, a literatura é um campo interdisciplinar, né, então é de todo mundo. E cada um lê do seu lugar, né, se você é geógrafo, você lê de um lugar, se você é geógrafo, se você é historiadora, se você é pedagoga, né, então foi muito bom ouvir hoje você. E gostaria de agradecer a Aranatu, né, que terminou seu mestrado, parabéns, né, eu sei que é uma grande conquista, né, e que hoje você falou com uma professora, né, você é uma professora, né, formada, e você falou como tal, então desejo muito sucesso na sua carreira profissional, né, na sua e na de todos e todas que estão aqui. E obrigada, Evelino, né, a mediação, e a todos vocês. Espero voltar para esse campus e espero que esse campus também esteja lá no Ceará, né, que as trocas elas sejam cada vez mais potentes, mais orgânicas, como tem que ser, né? E aí eu só tenho a agradecer e continuar o diálogo, porque são questões, né? Então não se finda, não há verdades absolutas. O importante é que em torno dessa comemoração de independência, a gente está aqui pensando hoje a partir do prisma da palavra criativa, né? Da expressão criativa, seja a expressão da palavra popular, da palavra a partir da escolarização, ou do artesanato, né? Mas poder pensar a independência hoje a partir, portanto, da descolonização via a arte da palavra, né? Então, só tenho que agradecer ao tanto que eu aprendi hoje, né? E a presença de vocês. Eu também só tenho que agradecer, tá certo? Agradecer pela acolhida, pela possibilidade de compartilhar com a Olivia. Foi ela que orientou o meu trabalho, a especialização, então. E agradecer. Eu quero dizer, Aramatu, que eu fico com tanto orgulho quando eu vejo vocês falando, de verdade. Quem me conhece por aqui já sabe disso, né? Então, eu fico mesmo, não vou mentir, sou professora, fico com muito orgulho de ter meus estudantes falando como gente grande, tá certo? Como gente grande. A gente aprende muito com vocês, eu tenho muito orgulho de reconhecer isso. Não tenho nenhum problema de dizer que eu aprendo com meus estudantes. Pelo contrário, né? A gente aprende e a gente ensina, tá certo? E por isso eu fico ainda mais feliz de ter Ivanildo aqui mediando essa mesa, né? Assim, ó, sério, do jeito que ele é, mas fez lindamente a mediação. Então, muito obrigada por esse momento e a gente segue, como sempre, né? À disposição. Gostaria de agradecer também a professora pelo convite, porque é a professora que fez, e também ao Fórum Guineense. E foi muito bom poder compartilhar esse momento com a professora Guardiolini e a professora. E também poder compartilhar esse momento com os meus amigos, né, e conhecidos que estão presentes. É uma honra, né? Sempre poder voltar aqui e falar um pouquinho, porque eu sou cria da casa, como dizem, e eu estou muito feliz por esse momento. Também gostaria de agradecer o Ivanildo pela mediação, gostei muito, e trazer um pouquinho, falar um pouquinho também sobre pensar a nossa literatura.
não é só a pessoa que tem conhecimento sobre literatura, que pode pensar a literatura de uma forma, mas acredito que a literatura, como a professora falou, está em tudo. E cada pessoa pode ver a partir da sua visão do conhecimento. E é necessário sempre pensar também sobre o conhecimento que temos da nossa tradição. Podemos estar aqui, mas temos que lembrar sempre que temos a nossa tradição e de onde viemos. E para caminhar junto com o que nos traz até aqui, que é a nossa tradição e o conhecimento da educação, dos saberes que vivemos lá no nosso país, é muito importante. Era só isso que eu queria dizer para os meus amigos aqui. E obrigada por estar aqui até esse momento para compartilhar um momento bem maravilhoso, né? E daqui a pouco será o dia da nossa independência.